Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos das aves. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. As aves surgiram de dinossauros predadores. Eles se deslocavam rapidamente sobre o solo há cerca de 147 milhões de anos e são considerados animais bípedes, ou seja, são animais que se locomovem com duas pernas. As aves são vertebrados possuidores de penas e com membros anteriores que formam as suas asas. Sua pele é seca e sem glândulas mucosas e são possuidoras de escamas córneas. Atualmente, existem mais de 10.400 espécies de aves. Mais de 1.900 delas são encontradas aqui, no Brasil. São animais endodérmicos, ou seja, são animais que podem regular a temperatura do seu corpo a partir do seu próprio metabolismo. As aves atuais são chamadas de neornites e são divididas em dois grupos. O primeiro é o grupo das aves ratitas. São aves que não voam, têm asas reduzidas ou ausentes, osso externo achatado e com músculos peitoral pouco desenvolvidos. Podemos citar como exemplo desses animais as emas, os avestruzes e os kiwis. O outro grupo são o grupo das aves carinatas. A maioria dessas aves são voadoras. O osso externo possui uma projeção anterior, que é chamada de quilha. Nela são fixados os poderosos músculos que têm a função de dar movimento ao voo. Podemos citar como exemplo desse grupo os sabiás, os pardais e as andorinhas. Mas existem também aves carinatas que não voam, como é o caso dos pinguins, embora esses animais utilizem suas asas para movimentar nas águas. O sistema digestório das aves é muito eficiente, pois elas precisam realizar suas atividades, às vezes, em pleno voo. Gastam bastante energia. Os sabiás, por exemplo, processam uma fruta em apenas 30 minutos. Alguns alimentos que precisam ser moídos são processados na moela, que é chamada de estômago mecânico. As aves ingerem pequenas pedras que auxiliam na trituração do alimento. Já os processamentos químicos são feitos no proventrículo, que é considerado o estômago químico. Uma das características das aves são suas penas. Elas são compostas por queratina, que servem de isolamento térmico, e suas partes são divididas em raquis, que é o filamento central, onde partem diversos outros subfilamentos, que são chamados de barbas, que por sua vez possuem filamentos menores ainda, que são chamados de bárbulas. Esses filamentos ficam dispostos entre si, impedindo a passagem do ar e ajudando no isolamento térmico das aves. Os pulmões das aves são muito compactos e formados por parabrânquios, com extensões de bolsas de ar que são chamadas de sacos aéreos. Eles contribuem para a reserva de ar e para resfriar as aves durante exercícios extremos. Outra característica bastante comum entre as aves são as diferentes formas de bico. São assim por causa dos seus diferentes hábitos alimentares. Por exemplo, bico para quebrar sementes, para retirar vermes de cavidades, quebrador de frutos duros, peneirador de zooplânctons, como é o bico dos flamingos, bico fisgador de peixes e bico dilacerador de carne, como os das águias. O coração das aves é tetracavitário, ou seja, possuem 2 átrios e 2 ventrículos. Seus batimentos cardíacos são extremamente rápidos, chegando a 1.000 batimentos por minuto, como é o caso da ave chapim de cabeça preta. O sistema excretor das aves é formado por pares de rins metanéfricos. O ácido úrico é a sua principal excreta nitrogenada. A urina passa pelos uréteres até ser expelido pela cloaca. As aves têm um sistema auditivo muito eficiente e a maioria desses animais são capazes de produzir sons elaborados por uma estrutura chamada siringe, que fica localizada na base da traqueia. Um dos sentidos mais desenvolvidos das aves é a visão. Para varrer o campo visual, a ave, em vez de girar os olhos, elas giram o seu pescoço longo e flexível. A retina fotossensível é equipada com bastonetes, para a visão com pouca luz, e cones, para boa acuidade visual e visão em cores. Predominam os cones em aves diurnas e bastonetes são mais numerosos em aves noturnas. Na visão, existe a presença de pecten, que tem a função de promover a nutrição da retina. As águias têm cerca de 2 a 8 vezes a visão humana e podem visualizar suas presas a quilômetros de distância. Os sentidos do olfato e do paladar das aves são pouco desenvolvidos, mas com exceção dos urubus, que têm um bom olfato ao ponto de sentir o cheiro de animais mortos a grandes distâncias, e o pica-pau, que tem receptores táteis na língua
e no bico. A pele das aves é seca, mas a maioria das aves existem glândulas que ficam localizadas na região da cauda, que é chamada glândula uropigial. Ela produz uma secreção oleosa que é retirada através do bico do animal, que espalha sobre suas penas com o objetivo de mantê-las impermeáveis e flexíveis. As aves são animais dioicos, ou seja, elas têm sexos separados e a sua fertilização é interna. São animais ovíparos. Assim, os filhotes se desenvolvem dentro de um ovo. São animais que apresentam dimorfismo sexual, ou seja, os machos são diferentes das fêmeas em uma mesma espécie. Os machos possuem 2 testículos em forma de feijão, mas, durante a estação reprodutiva, eles crescem 300 vezes o seu tamanho natural. A maioria dos machos não tem pênis. A cópula ocorre pelo contato da superfície das cloacas. As fêmeas apresentam o ovário e o oviduto esquerdo. No período de reprodução, os machos cortejam as fêmeas e logo após o cortejo ocorre o acasalamento. A transferência de espermatozoides do macho para a fêmea ocorre pela abertura das cloacas dos 2 animais. Os sistemas de acasalamento das aves são do tipo monogâmica, quando os indivíduos têm apenas um parceiro. Em poucas espécies de aves, como os cisnes e gansos, os parceiros são escolhidos por toda a vida. Existem também aves poligâmicas, quando os indivíduos têm mais de um parceiro durante o período reprodutivo. A forma mais comum de poligamia é a poliginia, ou seja, quando existem muitas fêmeas. O objetivo da fêmea é sempre a qualidade genética do macho para o acasalamento. Esses animais são extremamente importantes para o meio ambiente, por desenvolver um papel importante na natureza, como, por exemplo, controle de pragas, a polinização de plantas, por fazerem dispersão das sementes em diversos lugares. São importantes recursos alimentares para o homem, não só as aves, mas também seus ovos por conterem proteínas de grande valia para a nossa saúde. São animais bioindicadores do ecossistema. São importantes também para a economia. Estão ligados diretamente com a indústria alimentícia, que são fonte de proteínas de boa qualidade e são mais baratas que as proteínas da carne vermelha e de peixes. São importantes para a agricultura, por serem fornecedores de adubo natural. Aves propiciam o lazer, a beleza e a inspiração. Assim, transmite a sensação de bem-estar às pessoas. Além de possuírem belos cantos, devem sempre estar livres na natureza para que o ecossistema se mantenha em equilíbrio. Essas são as aves, e esse é mais um vídeo do canal Ciências.